Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do oitavo ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 3, a partir da página 206, certo? Nós vamos falar da América Anglo-Saxônica, continuando o estudo aí dos aspectos naturais, certo? Na última aula nós estudamos o relevo e a hidrografia da América Anglo-Saxônica, que engloba aí dois países, né? Estados Unidos e Canadá. Na aula de hoje continuaremos o estudo aí dos aspectos naturais, mas vamos iniciar o tema dos fatores climáticos. Vamos também conversar um pouco sobre o que são ciclones, tornados e furacões, se der tempo. Um pequeno erro aqui de digitação, né? Não é C cedilha, é com C, furacões, certo? Os principais tipos de clima. Então, o clima, como vocês já estudaram em outros momentos, em aulas anteriores, o clima ele é determinado por um conjunto de fatores climáticos. Na América Anglo-Saxônica, nós temos aqui os principais fatores climáticos que influenciam aí o clima da região. Quais são esses fatores? A latitude, certo? Que é a distância relacionada à linha do Equador, ou seja, quanto mais ao norte está ou quanto mais ao sul está, essa é a latitude, os graus aumentam tanto ao norte quanto ao sul, certo? A sul a indicação do número negativo, por exemplo, menos 30, menos 45, menos 60 graus, e a norte o número é positivo. Temos a altitude, que está relacionada aí com o relevo, né? A medida tem por base a relação com o nível do mar, por exemplo, uma montanha a 3.000 metros acima do mar, certo? Então, isso é a altitude. Temos as correntes marítimas, né, que são as correntes aí de águas nos mares, e as massas de ar, né, que são os ventos, certo? Temos esse mapa aqui, vamos ler a legenda dele, é o título. América Anglo-Saxônica, fatores climáticos. Então, esse mapa aqui ele expressa os principais fatores climáticos, né, que interferem aí, que contribuem aí para o clima dessa região, que são esses dois países, né, Estados Unidos e Canadá aqui mais acima, certo? Bom, vamos ver a legenda aqui. A seta pequena na cor vermelha indica o quê? Correntes marítimas quentes. Acompanhe a seta aqui do mouse, olha só, essas setinhas, corrente do Golfo. Então a corrente do Golfo é uma corrente marítima quente. Outra vermelha aqui em cima, olha, corrente do Pacífico Norte, outra corrente marítima quente. A seta pequena verde, ela indica correntes marítimas frias. Olha só, corrente da Califórnia e aqui, ó, corrente do Labrador. As indicações aqui na cor laranja são elevações com mais de 1.000 metros. Regiões aí da América Anglo-Saxônica que está acima de 1.000 metros do nível do mar. É essa região montanhosa aqui mais a oeste e algumas porções aqui a leste. A seta um pouco maior na cor azul são as massas de ar polar. Elas atuam no inverno. São essas duas setas aqui, olha só. Então a massa de ar polar vem do polo, né, do polo norte em direção aí ao sul do globo, né, em direção ao Canadá e aos Estados Unidos. A massa tropical, que tem atuação no verão, na cor vermelha, ela vem aqui, né, do Mar do Caribe, né, da América do Sul, em direção aqui aos Estados Unidos. E nós temos na cor rosa a massa do Pacífico, que ela é quente e úmida, certo? Continuando, vamos definir então o que é latitude, né? A latitude é a distância relacionada à linha do Equador. Observem aqui, ó, a linha do Equador ela é a latitude zero, certo? Conforme se vai mais para cima, aumenta a latitude. Olha só, aqui nessa região aqui dos Estados Unidos, 30 graus de latitude. Nessa região mais acima aqui, 45. Mais acima, 60. E para baixo acontece a mesma situação, mas a indicação do sinal, né, negativo. Aqui no Brasil, por exemplo, olha só, menos 30 graus de latitude ao sul. Esse sinal é para indicar que está ao sul, certo? Então, essa porção aí da América Anglo-Saxônica, né, a América Anglo-Saxônica ela está numa porção aí do planeta que varia de 25 graus de latitude ao norte, que é essa região aqui mais ao sul dos Estados Unidos, e mais de 80 graus ao norte, nas ilhas do extremo norte do Canadá. Então, de forma geral, de maneira geral, tá? Os climas eles são mais frios nas áreas de maior latitude, ou seja, quanto mais próximo do Polo Norte ou do Polo Sul, né, o clima é mais frio. No caso aqui da América Anglo-Saxônica, como ela está na porção norte, então quanto mais próximo do Polo Norte, mais frio. E os climas são mais quentes nas áreas de menor latitude, ao sul, né? Poderíamos aí subentender que, por exemplo, o Canadá talvez tenha aí um clima mais frio,
né, do que dos Estados Unidos, por conta do Canadá estar mais próximo aí do Polo Norte. Lembrando que tem o Alasca, que é um estado aí pertencente aos Estados Unidos, que fica mais acima dos Estados Unidos, colado com o Canadá. Vou indicá-lo aqui no mapa, essa região aqui, ó, que é o Alasca, certo? Aqui já é o Canadá, essa aqui é a linha, né, da fronteira, mas essa porção de terra aqui pertence aos Estados Unidos, certo? Continuando então. Vamos falar então das correntes marítimas. Nós temos 4 correntes marítimas principais. A primeira, denominada de Pacífico Norte, é uma corrente quente. Ela atua no litoral noroeste dos Estados Unidos no litoral, isso mesmo, litoral noroeste dos Estados Unidos e oeste do Canadá, certo? Ela provoca chuvas intensas e ela favorece o crescimento das florestas e a produção de madeira. Essa corrente aqui, olha só, ela pega aqui o noroeste dos Estados Unidos e o oeste do Canadá, certo? Outra corrente, a corrente do Golfo, também quente, ela atua no litoral sudeste e eleva a umidade do ar e a pluviosidade, ou seja, favorece aí as chuvas, favorecendo também o cultivo aí de fruticultura, ou seja, de frutas. Essa corrente aqui do Golfo, olha só, na cor vermelha. Então, ela atua nessa porção aqui, né, da América Anglo-Saxônica. Continuando, vimos 2 correntes, vamos ver outras 2, que agora são as frias. A corrente da Califórnia, ela é fria, ela atua na costa oeste e sudoeste dos Estados Unidos. Ela torna o litoral semiárido, né? Então não se chove muito ali no litoral, a chuva, a pluviosidade não é tão intensa. Olha só, essa aqui é a corrente da Califórnia, a indicação aqui na cor verde. Então atua aqui na costa oeste e sudoeste dos Estados Unidos. E a corrente do Labrador, outra corrente fria, que é essa indicada aqui em cima, olha só, nessa porção aqui que envolve, né, o país do Canadá. Durante o inverno, ela congela a superfície do oceano até a altura de Nova York, então chega a atuar até nos Estados Unidos, certo? Dificultando a navegação marítima e o acesso, né, ao rio aí São Lourenço, correto? Continuando, falamos então aí das correntes marítimas, que são aí um fator que influencia no clima. Vamos estudar um segundo fator agora, que é a altitude. As regiões com relevo mais elevado, né, que são essas regiões aqui na cor laranja aqui do mapa, olha só, elas sofrem direta ou indiretamente 3 alterações climáticas. Vamos ver quais são essas alterações. A primeira, as elevações, elas influenciam a direção dos ventos e das massas de ar. Isso provoca o quê? Uma espécie de corredor norte-sul, já que as elevações na costa oeste e no oeste, já que há elevações. Como nós vimos aqui, tem uma elevação aqui na costa oeste e essa elevação aqui na costa leste. Então, isso faz com que aconteça aí o que eles chamam de corredor norte-sul, certo? Influencia então a direção dos ventos, né, que acaba fazendo esse movimento do norte ao sul. Segunda, redução das temperaturas nas áreas montanhosas mais elevadas do oeste, nessa porção aqui. Observem só que essa região aqui é uma região que tem os picos mais altos aí da América Anglo-Saxônica, e como nós já estudamos, né, quanto mais elevado, né, de maneira geral, mais fria é a região. E a terceira, contribuem para a formação de áreas desérticas no interior do oeste dos Estados Unidos, como nós já vimos, né, inclusive a corrente da Califórnia tem influência aí, né, nesse clima semiárido. Então, os ventos úmidos, eles não conseguem atingir essas regiões, alojadas em profundos vales e cercadas por barreiras montanhosas, né? Então, os ventos não atingem aí essas regiões cercadas aí por barreiras montanhosas, por isso que provoca aí a formação de áreas desérticas, certo? Continuando, falamos então da altitude, falamos das correntes marítimas, agora vamos falar das massas de ar. Nós temos a massa polar, ela atua no inverno, ela penetra pela planície central, no norte do Canadá, e chega até o Golfo do México, no sul. Lembrando que o Golfo do México é essa região aqui, observem que essa região do Golfo do México, leva esse nome, né? O país mexicano também tem esse nome. Essa corrente aqui, então, do Golfo do México, ela vem aqui da direção do norte até o sul. No Canadá, essa massa ela reduz as temperaturas atmosféricas, levando até a menos 40 graus. Olha só, essa atuação aqui. Então, quanto mais ao norte, mais frio. No sul, promove frentes frias e geadas ocasionais, né? Mais aqui na porção ao sul do Canadá e já englobando aqui também os Estados Unidos, certo?
Vamos falar da outra massa, que é a massa tropical. Ela não é fria, ela é quente. Ela atua no verão em direção ao norte. Essa aqui indicada pela seta laranja, ela vai do sul em direção ao norte. Ela vai do Golfo do México até o centro do Canadá, então acaba não atingindo a porção norte do Canadá. Ela eleva a temperatura do ar e provoca chuvas intensas, sobretudo no sul e no sudeste dos Estados Unidos. Então nessa região aqui, ó, essa região dos Estados Unidos acaba tendo um índice maior de pluviosidade de chuvas. Os furacões que se originam também no Mar do Caribe de setembro, entre os meses de setembro e outubro, né, acabam aí tendo a influência dessas massas de ar e chegam aqui no litoral, né, dos Estados Unidos, no sul e no sudeste dos Estados Unidos, promovendo aí muitos estragos, né, e danos. Continuando, pessoal, agora nós vamos falar um pouco dos ciclones, tornados e furacões. O que são? Então, ciclones são regiões de baixa pressão, vamos acompanhar aqui na leitura, regiões de baixa pressão atmosférica em que o ar quente e úmido se eleva, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, né, que são as chuvas. À medida que o ar circula das áreas de alta pressão atmosférica para essas regiões, formam-se ventos que circulam em espiral, como a gente vê aqui na imagem. No hemisfério norte, eles têm sentido anti-horário e no sul, horário. A gente tem a exemplificação aqui, olha só. Baixa pressão, movimento anti-horário, certo? Baixa pressão, horária. Aí a direção do vento é outra, certo? Se ele está ao norte, ele vai ser anti-horário, ele vai girar nesse sentido. E se ele está ao sul, ele vai fazer o sentido horário. Os ciclones eles podem ocorrer na forma de tornados, né, e de furacões. Beleza? Os tornados. O que são os tornados? Eles acontecem em áreas continentais, altamente energéticos. Eles têm um funil estreito, como a gente vê aqui na imagem, que toca o solo com largura entre 100 e 1.200 metros e apresentam uma curta duração, média de 20 minutos. Em geral, eles se deslocam por cerca de 30 km, certo? Os ventos, algumas vezes, são superior a 450 km por hora. Eles são mais comuns na parte central dos Estados Unidos e na faixa sudeste, né, da América do Sul, como a gente vai ver um pouco mais para frente, principalmente aí, na região de Santa Catarina, aqui do Brasil. A sua intensidade ela é classificada pela escala Fujita, que varia de mais fraca até mais forte, né? Então são 6 graus de F0 a F6. Olha só, o sul do Brasil é o segundo lugar mais propício a tornado no mundo. Existe controvérsia sobre qual estado brasileiro registrou mais tornados. A gente tem uma imagem aqui, ó. Exército foi acionado e deslocou pelo menos 100 homens para atender as vítimas em abrigos públicos e auxiliar na entrega de telhas e lonas em Xanxerê, no estado de Santa Catarina. Agora os furacões. Os furacões eles podem medir centenas de quilômetros de diâmetro. Eles formam-se sempre sobre oceanos e mares quentes. Duram vários dias. São medidos pela escala Saffir-Simpson, com categorias que variam de 1 a 5 segundo a velocidade dos ventos. No Atlântico, eles ocorrem a partir do Mar do Caribe e do Golfo do México, em geral, entre o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. No Pacífico, ele acontece aí na costa asiática, eles são chamados lá de tufões nessa região, certo? Nós temos aqui a ilustração que mostra o tornado, olha só. Água quente, o aquecimento das águas dos oceanos acima de 25 graus, em regiões com em média 60 metros de profundidade, faz a água evaporar e o ar sobre o mar fica mais quente, certo? 2. A massa de ar quente e úmida ela tende a subir e a de ar frio a descer, causando então ventos fortes. Como a Terra está em rotação, os ventos eles assumem movimento circular, anti-horário e horário, a depender do hemisfério, como nós já estudamos, o hemisfério norte é anti-horário, no hemisfério sul é no sentido horário. E os ventos os ventos não criados pelo furacão vêm na mesma velocidade, na mesma direção, em todas as altitudes e carregam o furacão por inteiro, certo? Nós temos aqui, pessoal, uma imagem do furacão Catarina, no mês de março de 2004, que promoveu aí, grandes estragos aí no estado de Santa Catarina. Pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula eu vou passar um vídeo para vocês mais detalhado, vai explicar melhor para vocês essa diferença aí dos ciclones, tornados, né, tufões. Vocês vão com certeza entender bem aí.
Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula. Então, qualquer dúvida direcione ao tutor da sala e até a próxima.